Bom, nosso destaque agora é o julgamento da cassação do ex-ministro da Justiça e atual senador, o Moro, né? Eu esqueci, deu um branco do primeiro nome, Sérgio Moro. Sérgio Moro, que está sendo julgado no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, né? Bom, e o julgamento começou hoje com o voto do desembargador Luciano Carrasco Falavinha, é um nome bem apropriado para um juiz, né? Luciano Carrasco Falavinha, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Bom, e o primeiro voto, né, foi contra a cassação do mandato do Sérgio Moro. A ação foi apresentada pela Federação Esperança, Federação da Esperança, que é aquela formada pelo PT, PCdoB e o PV, e também o PL. Se juntou a maior federação da esquerda e também o maior partido, né, com o maior número de deputados no Congresso Nacional, o partido do ex-presidente Bolsonaro, o PL. E bom, o ex-juiz, que foi declarado suspeito pelo STF, foi acusado de abuso de poder, de acordo com os autores do processo judicial. E teriam sido cometidos justamente esse abuso de poder durante a campanha eleitoral de 2022, quando o Moro se elegeu senador pelo Paraná, né? Depois de tentar ser candidato em São Paulo, ter a sua filiação, o seu registro no Estado indeferido, foi para o Paraná, lá obteve a votação majoritária do eleitorado paranaense para ser eleito senador. Bom, se ele perder o mandato, ele pode ficar inelegível até 2030, né? E seria realizada uma outra eleição para eleger um novo senador pelo estado do Paraná. A principal base, digamos assim, ou vamos já dizer diretamente, o pretexto para a acusação, é que o Moro ele estava no Podemos, né? Realizou atos de pré-candidatura à presidência da República, fez uma campanha, né, nacional com recursos do partido como pré-candidato à presidência da República, e os partidos que pedem a cassação do senador, né, dizem que a ilegalidade estaria no fato de que os outros concorrentes ao Senado teriam ficado em desvantagem, já que foram feitos investimentos elevados, né, de alguns bilhões, para realizar a pré-campanha do Moro como pré-candidato ao Senado. Ele desistiu, né, e passou a concorrer ao Senado. Isso aí teria provocado uma desvantagem. Bom, eu queria dizer, você preste atenção aqui numa colocação, porque nós do PCO somos um partido de princípio, né? Não somos um partido que se move por mesquinhos interesses imediatos, nem tampouco por sentimento de vingança. Ninguém como nós, né, fez a campanha contra a ação criminosa comandada pelo Sérgio Moro, ou liderada pelo menos no país, porque ele não era o comandante de fato, mas era a pessoa pública da criminosa Operação Lava Jato, né, que levou vários companheiros do PT, muitos dos quais só nós defendemos enquanto partido político, né, a serem presos, levou o próprio ex-presidente, na época, ex-presidente Lula, a ficar preso durante 580 dias, e várias outras barbaridades. A perda de recursos bilionários pelo país, centenas de milhares de pessoas perderam o emprego, mas não é por isso que o Moro está sendo julgado. Não é essa a acusação, né? A acusação que é feita contra o Sérgio Moro é uma acusação de vantagem indevida no processo eleitoral, né? Nós queríamos dizer que nós achamos totalmente absurdo, né, que o voto do povo paranaense, né, que
sabendo digamos assim, é óbvio que na campanha eleitoral tudo isso foi denunciado, que essas questões foram levantadas, e independente da posição que a gente tenha sobre isso, porque também a gente poderia ver nisso uma desvantagem, né? O Moro ele foi destronado, depois de ter sido apresentado como grande líder, suposto líder nacional, que ia ganhar a eleição, etc. e tal, ele foi colocado em uma posição relativamente secundária no processo eleitoral. E, mesmo assim, né, como candidato da direita reacionária, né, que ele era no Paraná, ele foi eleito senador. Né? E o que está se pretendendo é simplesmente caçar a votação dada pelo povo paranaense. Isso aqui, obviamente, que não faz o menor sentido. Né? Não faz o menor sentido que meia dúzia de juízes, desembargadores, né, por um casuísmo, porque alguns partidos se sentiram prejudicados. O Moro obteve, na época, 1.953.159 votos dos paranaenses. O voto não era falso. O voto não era de pessoas que votaram no Moro equivocado, porque ele era um cara de direita e falou que era de esquerda, por isso ou por aquilo. Ele teve 1/3, 33,5% dos votos dos paranaenses. E o que se pretende com esse processo, né, casuístico, é caçar o voto dos senadores paranaenses. Se houvesse uma mobilização da esquerda, né, para condenar o Moro pelos crimes que ele cometeu como país, por ele e por todos os golpistas de 2016, levaram o país ao retrocesso, ajudaram o governo Temer, famigerado governo Temer, a caçar os direitos trabalhistas de dezenas de milhões de trabalhadores, a gente apoiaria. Né? Se o chamado fosse aí para as ruas, né, como muita gente fala, sem anistia, né, para os golpistas, mas esses golpistas aí estão todos perdoados. Até o Moro está sendo perdoado por isso, porque ninguém fala mais que em 2016 teve um golpe de Estado. Um golpe, né, totalmente catastrófico para o Brasil. Isso aí não se fala mais. Né? Então, nesse sentido, poderia contar conosco. Se o PT e os outros setores quiserem fazer uma mobilização, né, contra o Moro e todos os golpistas de 2016, né, nenhuma anistia para os golpistas de 2016, para todos os golpistas de 64, de 16, que tentaram comandar um golpe em 2023, tudo bem, conte com a gente. Agora, não. Esse processo é um processo casuístico. É para caçar o voto de quase 2 milhões de paranaenses, e mesmo a gente não concordando absolutamente nada com o Moro, né, tendo um verdadeiro desprezo por ele, achando um ser abjeto, um ser reacionário, um capacho do imperialismo, nós não podemos achar que é vergonhoso que a esquerda recorra, né, a um tribunal que nem deveria existir, né, na medida que as eleições não deveriam estar fora do controle popular. Quem deveria controlar as eleições deveriam ser o próprio povo, através das suas instituições, dos partidos políticos e assim por diante. Por isso, nós não podemos ser solidários com isso, que é uma fraude. Né? Se for, inclusive, aprovado, é uma coisa totalmente absurda, porque a pessoa perdeu a eleição, né? E supostamente porque o candidato fez propaganda. Se teve alguma irregularidade na campanha, no gasto dele como pré-candidato à presidência da República, que se denuncie essa irregularidade. Agora, daí a caçar o cargo, né, que ele teve numa campanha para o Senado. Eu diria que o povo paranaense não é tão tonto assim, e votou no Moro sem saber. Não votou porque o pessoal queria votar. Né? Nós somos até contra a existência do Senado. Nós achamos que nem devia existir uma casa como o Senado. Que não só o Moro, mas nenhum senador devia ter mandato de 8 anos e estar numa casa legislativa que está acima, por exemplo, da Câmara dos Deputados. Não devia existir esse sistema bicameral. Nós achamos um monte de coisa. Nós queremos reformar, né, a representação legislativa para que ela seja democrática. Agora, daí agir com esse casuísmo, como a gente vê, a esquerda e a direita irmanados para fazerem, nós achamos que isso é vergonhoso. E o fato de que um partido de esquerda apareça, nesse caso, defendendo uma posição antidemocrática
do lado do PL e do Bolsonaro é mero casuísmo, né? É uma verdadeira articulação de tipo golpista, né, no processo, é reforçar o poder já demasiadamente excessivo da justiça eleitoral, que é useira e viseira em caçar o mandato popular, que nunca, nunca, né, se a população votar num marginal, num criminoso, como nós achamos que é o Moro, um verdadeiro criminoso, né, mas é o voto da população, a população decidiu que tem que eleger o que de escadinha cocada, né, tremendão, para deputado, porque concorda com as propostas, que ele seja eleito deputado, né, porque diz a nossa Constituição, né, que o poder deve emanar do povo, né, e o povo pode cometer erros, pode eleger gente errada, mas a vontade do povo, desse ponto de vista, no atual regime, tem que ser respeitada tal como ela é. Ou então não vale nada. Só vale eleger o cara que, segundo o judiciário, está de acordo. Não, quem tem que decidir se está de acordo ou não é o povo, não é o judiciário, né? Não é aqueles que perderam a eleição que tem que puxar o tapete. Então, nós queremos botar o Moro... Não, a gente não só gostaria de botar o Moro na cadeia, como pior do que isso. Tá certo? Mas a cassação do Moro pelo TRE é uma medida antidemocrática, né, em aberta violação em respeito ao voto do povo paranaense, né, a partir daí de todo o povo brasileiro. Bom, nós vamos em frente. Nosso